Nesse vídeo eu vou te instigar em como criar um método através de base de dados. Muitas pessoas vêm perguntando pra gente qual é o método de over HT, qual método deveria fazer caso o primeiro tempo seja 0 a 0, qual o placar que eu consigo fazer lei e ter uma assertividade boa. Eu vou te mostrar nesse vídeo. A gente fez uma atualização na nossa base de dados em que você vai conseguir fazer mais análises e ver se tem algum método que cabe melhor na sua gestão. E se você quer acessar todas essas ferramentas que a gente utiliza, link na descrição e também no comentário fixado. E se você quer fazer parte do nosso clube de membros, nossa comunidade, em que você pode falar com pessoas que usam as mesmas ferramentas, ter prioridade nas respostas, R$ 1,99 por mês você já consegue virar membro do nosso canal. Para quem não conhece a nossa base de dados, eu vou deixar o vídeo aqui no card, e para quem já conhece, eu vou direto ao ponto. Só relembrando um pouco, na nossa base de dados aqui você tem todos os métodos que a gente trabalha, e também no link da bio daquela rede vizinha você também tem todos esses métodos aqui, só que para a base de dados a gente tem algo muito mais detalhado, detalhe dos jogos, detalhe das odds, algo mais dinâmico. Relembrando, caso você queira ver só as recomendações do painel, o método vai estar aqui ticado em preto. Caso você não queira ver as atualizações do painel e queira ver todas as partidas, nesse momento a gente está com mais de 7.000 partidas aqui analisadas, você consegue ver o comportamento. Então no Lei Fora, por exemplo, você tem aqui 7.085 recomendações, 70% de win rate no Lei Fora e 75,5% de win rate no HT. O que quer dizer? Se você está no Lei Fora e o HT terminou casa vencendo ou empatado, 75,5% dos jogos você teria green. E se você está até o final, casa vencendo ou empatado, 70,1% terminaria em green. Se a gente for colocar o algoritmo do painel, que são as recomendações que a gente tem, essa assertividade aumenta para 80,6% e 81% no HT. Aqui você consegue ver quando que o time da casa marcou, quando que o time da casa tomou o primeiro gol, qual a frequência que terminou 0 a 0 no HT, e aqui, de todas as entradas que tiveram green, quantas delas foram tranquilas, né? Tranquilas é quando o time da casa marca primeiro. O HT sem gols, que já é um pouco tenso, dependendo da faixa de odd, você acaba tendo uma correção contra a sua posição. E difícil é quando o time da casa toma o primeiro gol, mas mesmo assim ele acaba virando. E eu vou te dar alguns exemplos aqui. Se você for vir aqui nessa aba time por estrelas, caso eu queira pegar times apenas que eu tenha 10 recomendações e tenha uma win rate acima de 80%. Aqui eu consigo selecionar por estrelas os times. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o Corinthians, que é um time do Campeonato Brasileiro e que não é um campeonato que tem odds muito esmagadas, né? Se a gente pegar aqui o Corinthians no Lei Fora, você tem aqui uma assertividade de Lei Fora de 100%, mas são apenas 10 partidas, e no Lei Fora no HT 90%, ou seja, o Corinthians foi um time bastante tranquilo para trabalhar no modelo do painel. Se a gente tirar essas recomendações, a gente teria aqui 95,5% de assertividade e no HT 72,7%. Ou seja, o nosso painel está mais assertivo. Se a gente pegar um outro time aqui, que por exemplo o Gostep tem 16 partidas, a gente tem uma assertividade aqui de 93,8% no Lei Fora e no HT 87,5%, e se você retirar, você tem aqui uma assertividade bem parecida, né? Até então tá bem claro. Eu vou te mostrar como usar isso a seu favor. Lá na nossa rede vizinha, onde a gente tem os resultados públicos, a gente tem aqui todos os nossos resultados de Lei Casa, Lei Fora, né? O Lei Fora é o que a gente está mais focando, que é um método que vem sendo interessante a longo prazo. Aqui em cima a gente tem as unidades por mês e as unidades acumuladas. Por mês, pode ver, não é foguetinho, não é linha reta, tem mês de red, tem mês de green, é algo que existe uma variância, mas que no longo prazo tem se mostrado interessante. Você tem aqui o punter por time. Então eu vou pegar um time aqui, por exemplo, o Bolonha. O Bolonha, ele é um time que, em termos de unidades, ele vem sendo muito lucrativo. É Lei Fora, né? 4,52 unidades você teve no Bolonha em 19 recomendações, 94,74% de win rate. Vamos pegar aqui o Bolonha? 94,7% de win rate. Só que como é o Bolonha, né?
Bolonha, de 19 recomendações, 57,9%, só desses casos, ele venceu ou empatou no HT. E é um time muito difícil de você trabalhar trade. Então, a partir daqui, você já consegue ver os times que você pode apostar, os times que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, o Bolonha é um time que eu dificilmente vou entrar para buscar o primeiro gol, porque historicamente é um time que toma muitos gols. Outro ponto muito interessante para você ver faixas de odds. Aqui você consegue ver faixas de odds. Vamos pegar odds um pouco mais altas, de 10 a 20. Odds de 10 a 20, a gente tem uma assertividade a punter de 96,5%. E para quem já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente não trabalha exclusivamente a punter, né? A punter eu só trabalho em lei fora. E eu vou te mostrar em outros métodos por quê. 96,5%. Se você for ver no simulador de odds, ele mostra que uma assertividade de 96,5%, se você trabalhar em odds abaixo de 30%, você já é lucrativo, ou seja, a gente está indo bem nisso daqui. Vamos lá, odds de 5 a 10, 87,5%. Se a gente for ver aqui no simulador, 87,5%, uma odd abaixo de 8 já é interessante. E por que eu estou falando depende do campeonato? Quando você vai lá no nosso resultados públicos, aqui você tem todas as ligas. E aqui você consegue ver qual liga a gente é mais assertivo, qual liga a gente não é muito assertivo. E a partir daqui você consegue tomar essa decisão. Por exemplo, lei fora na MLS, a gente pausou o algoritmo. A gente não é bom em trabalhar match odds na MLS, principalmente a punter. Vamos para outra parte aqui que eu vou falar do over. E você vai lamentar por que você não olhou isso antes. Vamos lá. Se você for ver nos resultados públicos só a metodologia over, a gente tem aqui uma odd média de 1,21 para uma assertividade de 79,1. A diferença desse com a base de dados é que aqui a gente tem todas as entradas e na base de dados a gente tem as últimas 2 temporadas. Mas não precisa ser nenhum gênio da matemática para saber que uma odd de 0,21 com 79% de win rate, a punter não faz sentido. Para quem já acompanha o nosso conteúdo sabe que quando a gente recomenda entrada over, a gente sempre fala, a gente quer odds acima de 1,30, acima de 1,25 em alguns campeonatos em específico, porque a odd de abertura, às vezes, ela é muito baixa. E eu quero fazer uma provocação aqui, ó. Nas últimas 2 temporadas, das 17 ligas que a gente cobre, 80,90% de win rate. E no over HT, que a gente não tem uma metodologia punter para o over HT, mas a gente tem essa base de dados para você ter essas ideias, você tem 76,2%. Vamos para o simulador de odds. 80,9% você teria que entrar em odds acima de 1,24 para começar a valer a pena. Over 1,5, odds abaixo de 1,24, não faz sentido. Vamos para o HT, 76,2%. 76,2%. Odds teria que ser acima de 1,31. Já no over HT, isso é muito mais comum. E aí eu vou te dar exemplo aqui de algumas ligas. A Premier League. Over 1,5, a gente tem 82,8% de win rate. E no over HT, 79,1%. Vamos pegar aqui, ó, 79,1%. 1,26. Uma odd acima de 1,26 já começa a ter valor para você. Para a Premier League, não é nada anormal. Já para 82,8% no over, você teria que ter uma odd de 1,21, que nem sempre é tranquilo. Às vezes você pega jogos do City quando estava no auge, no Liverpool, você vai ter odds esmagadas por volta de 1,15, 1,10. E um ponto importante, aqui a gente tem a saúde dos greens, que são gols antes dos 15 minutos, gols no HT e over 1,5 HT, que é só para você ter uma ideia caso você queira fazer um método específico. Das 134 recomendações, 51 delas saíram gols antes dos 15 minutos. Então talvez para você entrar no over 1,5 FT e esperar essa odd subir um pouquinho para ela começar a ter valor, obviamente acompanhando o jogo, talvez você não consiga, porque essa odd ela vai começar a crescer a partir do minuto 5, a partir do minuto 8, e isso causa um pouco de dificuldade para você trabalhar no over, nesse caso na Premier League. E eu vou te dar um exemplo absurdo aqui, da Série B do Campeonato Brasileiro, em que a gente tem uma assertividade no over 1,5 em 74,2%,
mas no over HT em 61,3. Vamos ver aqui, ó, 74,2. Você precisaria de uma odd pré-live de 1,35, que na Série B é muito comum isso daí, ó. Você tem, ó, odd de 1,5, 1,48, 1,54, 1,48, 1,39, 1,53. Você tem mais oportunidades. E aí, vamos para dicas do Correct Score. Caso você queira ver o lei goleada, 94,4% de win rate, e no HT, que a nossa metodologia diz, se o favorito marcar 2 gols já no primeiro tempo, a saída é obrigatória. Então, 86,3% dessas partidas recomendadas saíram menos de 2 gols do favorito. Então, daria para você continuar na posição. Se você quer fazer a punter, 94,4%. E aí você fala, bom, mas eu quero explorar outro Correct Score. Vamos pegar aqui, ó, o HT geral. Primeiro gol. Como que acontece nessas 621 partidas? Quando não tem nenhum gol, 99,1% dos jogos terminam no lei goleada. Aí você fala, achei a fórmula mágica. Mas não é assim, porque o mercado não é bobo. Se o primeiro tempo terminou 0-0, essa odd do lei goleada, ela vai estar lá em cima. Então vai ser difícil você explorar essa oportunidade. Ou você queira fazer no mercado de under, como a gente tem também recomendações aqui de scalp under nos primeiros 15 minutos. E eu deixo aqui o under 2,5 FT, caso você queira trabalhar isso a punter. A gente não faz uma metodologia dessa, mas você tem isso mastigado. E caso você não queira nenhum filtro, você só queira pegar aqui as recomendações do nosso painel de scalping e você fala, ó, eu vou trabalhar só under 2,5 a punter. Qual a sua assertividade? 54,9%. Ah, é muito baixa. Tudo depende da odd. Se você for ver 54,9%, se você entrar numa odd acima de 1,82, 1,90 ou 2, já começa a ter valor. E aí você pode estar se perguntando, bom, será que vale a pena? Não vale a pena? Vamos ver se o painel é poderoso ou não. Se você tira aqui a tendência de scalp, a sua assertividade é de 47%. Quando você coloca a recomendação do painel, vai para 54,9%. Então, a ideia dessa base de dados, minutos, horas, dias, para você ir testando metodologias que encaixam nos seus métodos. Por exemplo, no over, a gente viu, o over a punter, over 1,5 a punter, não é lucrativo. Será que se você entrar no lei 1,5, será que é interessante? Você vai ter uma win rate aqui baixa, só que você vai ter odds bem esmagadas. Você tem jogos aqui com odd 1,15, 1,17, aí cabe a sua estratégia. As informações estão todas aí. Aproveite. Agora vai ter pausa dos campeonatos europeus. Agora vão ter menos campeonatos rodando. Você vai ter um arsenal de informações para você ir estudando. E lembrando, use tudo a seu favor. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Forte abraço. Até a próxima.